Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Nesta aula nós vamos ver um pouquinho sobre o que são classes abstratas. Bom, classes abstratas a gente dá continuidade ao tema de herança e polimorfismo. A gente vai ver que elas permitem aproveitar melhor ainda o poder do conceito de polimorfismo. Então, é muito importante para acompanhar o entendimento desta aula que esteja claro para você os conceitos de herança e polimorfismo. Então, se por acaso você tem dúvidas naqueles conceitos, é interessante reforçar lá primeiro para a gente conseguir acompanhar a aula hoje, tá ok? Bom, eu tinha passado nas aulas anteriores um exemplo de uma rede social. E nessa rede social a gente tinha uma classe mensagem, e aí tinha subclasses mensagem de texto e mensagem com foto. E a gente resolveu um probleminha que tinha lá na hora de exibir as mensagens, da ordem com que aparecia o conteúdo da mensagem estava aparecendo depois dos outros dados. Então a gente resolveu isso criando um método chamado exibir conteúdo, certo? Então a ideia era que esse método exibir conteúdo na classe mensagem ele fosse vazio, né? Então aqui a classe mensagem, que é a superclasse, ele tinha um método exibir, que exibia primeiro o autor, depois ele chamava exibir conteúdo, depois ele exibia o tempo, o número de curtidas, comentários e tal. Então a ideia é que esse exibir conteúdo fosse sobrescrito pelas subclasses, certo? Então a classe mensagem texto vai e sobrescreve o exibir conteúdo para exibir o texto. A classe mensagem com foto sobrescreve o exibir conteúdo para exibir a foto. Então na classe mensagem, esse método exibir conteúdo na verdade não precisava ter nada, ele poderia ser vazio. Aí lá no slide eu até sugeri, bom, o problema é que se alguém esquecer, isso vai passar batido. Então uma ideia que eu tinha dado inicialmente era, vamos escrever na tela, esqueceu de sobrescrever o método, né? Isso ajuda o programador a lembrar, né, de sobrescrever o método, porque ele vai ver essa mensagem na tela, mas isso aqui não é uma maneira muito bacana, porque, né, primeiro que nada impede o programa de funcionar assim, e segundo que, no pior dos casos, pode até acontecer de ficar desse jeito e essa mensagem aparecer para o usuário final, né, o que não é muito bacana. Então, mais ou menos o que eu falei aqui, mas tinha dois problemas nessa solução. Na verdade, não era necessário ter nenhuma implementação na superclasse, né? A gente só fez aqui como uma forma de tentar lembrar o programador. E quem implementasse a subclasse poderia mesmo assim esquecer de sobrescrever, tá? Nada no código, né, impede fortemente, né, do programador esquecer de sobrescrever o método na subclasse. E essa situação é muito comum. Então eu dei um exemplo aqui do exibir conteúdo, mas sim, vocês vão ver que no desenvolvimento orientado a objetos, quando a gente usa muito herança e polimorfismo, é muito comum a gente ter métodos que na superclasse ele não precisa ser implementado, e ele precisa ser implementado apenas nas subclasses. Bom, no caso da rede social, esse método de exibir conteúdo ele era protegido, né? Mas a situação mais comum ainda é quando a gente quer usar o polimorfismo para um método que sabemos que todas as subclasses terão, mas que não faz sentido na superclasse. Então, por exemplo, suponha que eu tenha lá uma classe animal, que é a superclasse, e eu tenho as subclasses cachorro, gato, elefante e tal. E eu tenho um método que retorna o som que o animal faz. Então, na classe gato retorna miau, na classe cachorro retorna uau e por aí vai. Repare que na classe animal, como a classe animal não representa nenhum animal específico, não tem como eu definir qual que é o som que o animal faz, correto? Mas é muito útil eu ter na classe animal esse método que retorna o som, porque aí eu posso ter objetos com tipo estático animal que apontam para os objetos das subclasses. Lembram? Essa que é a grande sacada do polimorfismo. É eu poder ter, por exemplo, uma lista de objetos da classe animal e dentro dessa lista colocar objetos das classes cachorro, gato, elefante e tal. Então eu só consigo chamar, né, para um desses objetos da lista o método que retorna o som se na classe animal tiver. Porque lembrem que o polimorfismo, né, o compilador verifica o tipo estático da variável. Então, se a variável é do tipo animal, o método tem que existir na classe animal. Então, o uso mais comum desses métodos vazios é isso, ou seja, eu quero definir um contrato, eu quero definir que as classes tenham esse método, mesmo que na superclasse eu não tenha nada para fazer com ele. Tá ok? Então, eu dei esse exemplo lá do animal, mas vamos ver aqui o exemplo que está no slide, que são das formas geométricas. Ó. A gente tem, lembra lá? Comecei herança com esses exemplos. Eu tenho uma classe forma geométrica que define tudo que é comum a todas as formas geométricas, e eu tenho as classes quadrado e círculo que definem aquilo que é específico de quadrado e círculo. Nesse exemplo, a classe forma geométrica tem um método exibir,
Mas repara que a classe forma geométrica em si, ela não sabe como exibir as formas, certo? Cada subclasse tem que sobrescrever o exibir, porque aí o quadrado é que sabe se desenhar como quadrado, o círculo é que sabe se desenhar como círculo. Então o quadrado tem que sobrescrever o método exibir para se desenhar como quadrado. O círculo tem que sobrescrever o método exibir para se desenhar como círculo. Só que de toda forma é interessante ter o método exibir aqui na classe forma geométrica. Por quê? Porque aí a classe, lá na classe controle, que tem uma lista de formas geométricas, a gente pode usar o polimorfismo para chamar o método exibir das outras classes. Okay? Se eu não tiver o exibir aqui na forma geométrica e tentar criar uma lista de formas geométricas, eu não vou conseguir chamar o método exibir para esses objetos, porque o compilador verifica o tipo estático, então o exibir tem que existir aqui. Tá certo? Bom, então já que isso é uma coisa comum, ou seja, é comum eu precisar definir métodos na superclasse que não tem implementação só para eles serem sobrescritos na subclasse, então isso é tão útil que existe um conceito por trás disso e as linguagens permitem implementar esse conceito, que é o chamado método abstrato. O que é um método abstrato? É um método que só tem assinatura, ele não tem implementação, certo? E ele tem utilidade quando ele é sobrescrito na subclasse, certo? Então o método abstrato é um método implementado na superclasse que não tem implementação, cujo objetivo é ser sobrescrito nas subclasses. Então lá na superclasse, como que eu declaro um método abstrato? Eu uso a palavra-chave abstract para indicar que o método é abstrato e eu não tenho código, eu não tenho implementação, eu só tenho assinatura. Então eu defini a assinatura do método, aqui poderia ter parâmetros, né, e tal, e aqui ao invés de abrir chaves para poder fazer o código, eu coloco ponto e vírgula. Então isso aqui eu vou fazer, por exemplo, aqui na classe forma geométrica. Como que eu vou implementar o exibir na classe forma geométrica? Vai ser public abstract void exibir ponto e vírgula. Isso vai definir que a classe forma geométrica tem um método exibir que é abstrato. Ok? Bom, mas por que isso é interessante? Vamos voltar, por exemplo, lá da rede social, lá da mensagem. Então a gente tem uma classe mensagem e ele tem um método exibir conteúdo, certo? Então é o exemplo que eu comecei nessa aula. Tem um método exibir conteúdo que pode ser vazio na classe mensagem. Como ele pode ser vazio, ó, ele está declarado aqui como abstrato, né, e ponto e vírgula. Nesse caso ele é um método protegido porque ele só precisa ser sobrescrito na subclasse, mas não é chamado de fora da classe mensagem. O que aconteceria se a gente criasse um objeto da classe mensagem e tentasse chamar o método exibir conteúdo? Então, antes da gente ver, né, a sobrescrita do método exibir conteúdo, vamos supor que agora eu fiz a minha implementação da classe mensagem assim, criei um objeto da classe mensagem. Esse método exibir conteúdo não tem implementação, certo? O que acontece se eu chamar o método? Na verdade, nem é possível criar objetos de classes que tenham métodos abstratos. Repara que se o método é abstrato, eu tenho um comportamento indefinido. E eu não posso ter um objeto com comportamento indefinido. Então, se uma classe tem um método abstrato, a própria classe também é abstrata, né? Dizer que uma classe é abstrata significa que ela não pode se concretizar, ou seja, ela não pode ser instanciada. Então, uma vez que eu defini o método como abstrato, eu tenho que usar a palavra-chave abstract também para a classe. Ok? Se eu não fizer isso, vai dar um erro de compilação. Tá? Então, toda classe que tem um método abstrato, ela também precisa ser declarada como abstrata. E quando eu declaro uma classe abstrata, eu não consigo mais dar um new, eu não consigo criar um objeto dessa classe. Tá? Mas por que isso? Vamos lá. O bacana, por que é útil declarar uma classe como abstrata? Repara que é o seguinte, a gente começou toda essa brincadeira para evitar que aqui no exibir conteúdo a gente colocasse uma exibição na tela só para dizer, ah, você esqueceu de exibir conteúdo, e fizesse uma coisa mais forte, que lembrasse o programador de sobrescrever o método. Tá? Então agora o que acontece é o seguinte, se eu declaro a classe mensagem como abstrata, com esse método abstrato, se lá na subclasse, por exemplo, na classe mensagem texto, eu não sobrescrever o exibir conteúdo, vai dar um erro de compilação. Tá? Então, o erro de compilação aqui está dizendo, ó, mensagem texto não é abstrata e não sobrescreve o método abstrato exibir conteúdo, que está declarado lá na classe mensagem. Okay? Então, essa que é a grande vantagem de definir um método como abstrato. É porque o programador é obrigado a sobrescrever o método. Certo? Se ele não sobrescrever o método, o código nem compila. Então, ó, vamos recordar. Na nossa solução anterior, tinha uma mensagem lá. Ah, esqueceu de sobrescrever ou exibir conteúdo. Mas se sobrescrevesse ou não, o código compilava, o programa era gerado, ia só ver na hora de executar o programa. Agora não.
Agora, com a classe abstrata e os métodos abstratos, se o programador não sobrescrever, o código simplesmente não compila. Tá? Aproveitando a mensagem aqui, ó, ele está dizendo que mensagem em texto não é abstrata e não sobrescreve. Ou seja, se isso aqui fosse se a classe mensagem em texto, né, fosse uma superclasse de uma próxima subclasse, aí eu poderia até deixar abstrato e declarar essa classe mensagem em texto como abstrata também, né, deixando para ser sobrescrito lá na classe filha dela, certo? O detalhe é o seguinte, se a classe herda de uma classe abstrata, ou ela sobrescreve os métodos, ou ela também é abstrata, certo? Então, numa situação como essa, se fosse possível criar um objeto da classe mensagem em texto, ele teria o método exibir conteúdo por herança, mas ele é abstrato, por isso o erro, tá? O erro aqui é porque o método, a classe mensagem em texto não é abstrata, mas ela por herança está recebendo exibir conteúdo que é abstrato e não foi sobrescrito. Então, por isso não pode acontecer. Então, uma situação como essa não é possível, certo? Ou a classe mensagem em texto sobrescreve o método, ou ela também tem que ser declarada como abstrata. Para sobrescrever o método é o que a gente já tinha feito antes, certo? É normal, não tem diferença nenhuma para a sobrescrita que a gente tinha feito antes. Ou seja, aquela implementação que a gente fez na aula anterior da mensagem em texto é a mesma. Ela está sobrescrevendo e exibir conteúdo. O que a gente está mudando aqui é só a classe mensagem para declarar o método como abstrato. Tá certo? Então, essa é a vantagem das classes abstratas, é poder definir métodos que as subclasses têm que implementar, mesmo que a superclasse não tenha nada para fazer com o método. O que a gente está fazendo aqui é definindo que as mensagens têm esse comportamento. Tá? Ela delega a implementação específica do comportamento para cada subclasse, mas como superclasse ela define que uma classe mensagem tem que ter esse comportamento. Bom, resumindo então, nós temos duas possibilidades. A primeira, que a gente usou a classe mensagem lá no exemplo da aula anterior, e o exibir conteúdo era um método normal, mas que exibia uma mensagem na tela, esqueceu de sobrescrever o exibir conteúdo, e temos essa nova que é declarar o método como abstrato. Nessa primeira opção, tem as seguintes desvantagens. Não fica explícito que a subclasse precisa sobrescrever o método, certo? O programador teria que ler a classe e ler esse texto, ou então executar o programa e ver o texto aparecendo, enquanto aqui dá um erro de compilação. E como eu acabei de dizer, o erro só é percebido durante a execução do programa com uma mensagem de texto. E aí ainda tem um complicador, né? Aqui a gente na disciplina está fazendo programas que são de linha de comando. Mas se eu fizer um programa como interface gráfica, isso aqui não vai aparecer na interface gráfica, certo? Daí vai passar mais batido ainda. Já nessa segunda opção, se a subclasse não sobrescrever o método, ocorre um erro de compilação, então não tem como o programador esquecer, né? Que é a segunda parte aqui. Ok? Então, sempre que você precisar garantir que as suas subclasses têm um determinado método, declare-o como abstrato na superclasse, né, se você não tiver nada para implementar nesse método na superclasse. No nosso exemplo de formas geométricas, em quais classes o método exibir deve ser abstrato e em quais classes ele deve ser implementado? E quais classes devem ser abstratas e quais devem ser concretas? Concreto é o contrário de abstrato. Tá? A classe que não é abstrata é concreta. Pausa o vídeo um pouquinho, pensa um pouquinho e depois continua. Bom, o método exibir deve ser abstrato na classe forma geométrica, tá? Porque a classe forma geométrica ela não tem como se exibir, porque não, é uma forma geométrica genérica, não tem como exibir uma forma geométrica. Então, o método vai ser abstrato. Como o método exibir aqui vai ser abstrato, a classe forma geométrica, então, vai ser também abstrata. Já nas demais classes, por exemplo, quadrado e círculo, aí eu vou sobrescrever o método exibir e essas classes vão ser concretas. Ok? Bom, as classes úteis são úteis não apenas quando se tem métodos abstratos. Ou seja, eu posso definir uma classe como abstrata mesmo que ela não tenha método abstrato. Tá? Isso porque muitas vezes a gente define classes para as quais a gente não deseja que sejam criados objetos. Então, por exemplo, as classes forma geométrica e mensagem, a ideia é que nunca existe um objeto, um new forma geométrica e um new mensagem. A gente vai criar objetos das subclasses delas. Mas mesmo que elas não tivessem métodos abstratos, seria interessante declarar essas classes como abstratas justamente para deixar claro que não se deve criar objetos dessas classes. Okay? Então reparem que uma classe pode ser declarada abstrata sem ter métodos abstratos. Mas o contrário não é verdadeiro. Se existe um método abstrato, a classe obrigatoriamente é abstrata. Okay? Então resumindo, subclasses de superclasses abstratas só são concretas se sobrescreverem e implementarem todos os métodos abstratos da superclasse. Caso contrário, são abstratas. Olha que frase legal para confundir um pouquinho, né? Vamos parar aqui e analisar essa frase. Ó. Subclasses de superclasses abstratas. Então, se eu tenho uma classe que herda de uma outra classe que é abstrata,
essa subclasse, então, por exemplo, aqui a subclasse quadrado, né, que herda de forma geométrica, ela só vai ser concreta se ela sobrescrever os métodos abstratos. Se ela não sobrescrever os métodos abstratos, ela também é abstrata, porque ela tem método abstrato. Tá? Então, os métodos abstratos servem para forçar que subclasses concretas os implementem. Vale ressaltar que as classes abstratas não podem ser instanciadas, mas ainda assim definem tipos válidos. Então, assim, eu não posso usar a classe abstrata como um tipo dinâmico, né? Então, se eu definir que a classe forma geométrica é abstrata, eu não consigo ter um tipo dinâmico, um objeto do tipo forma geométrica. Eu não consigo usar ela como tipo dinâmico. Mas eu posso usar como tipo abstrato, como tipo estático. Ou seja, eu posso declarar uma variável do tipo forma geométrica. Okay? E usar normalmente. Então eu posso declarar uma lista de objetos, uma lista de formas geométricas e colocar lá dentro objetos que são quadrados e círculos. E aí eu estou usando o polimorfismo, certo? Então as classes abstratas elas aumentam o poder do polimorfismo. Tá ok? Tá certo, pessoal? Então, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais duas perguntinhas sobre classes abstratas. Mas ficou claro o conceito? Né? Se ainda estiver confuso, sugiro voltar um pouquinho, rever esse vídeo. E mais uma vez, é importante que você tenha entendido as partes anteriores, especialmente de polimorfismo, para conseguir acompanhar a aula. Ok? Só para a gente fechar, algumas dúvidas que podem aparecer. Bom, já que classe abstrata, eu não posso criar um objeto de classe abstrata, será que classe abstrata pode ter construtor? Sim, pode. Por quê? Mesmo que eu não possa criar um objeto de uma classe abstrata, eu posso criar um objeto da subclasse, certo? E a classe abstrata pode ter atributos, e eu preciso inicializar esses atributos na classe abstrata, né, que são privados, né, quando a gente faz do jeito certinho lá, trata o encapsulamento direitinho, a classe abstrata pode ter um atributo, e a maneira de inicializar os atributos da classe abstrata é usando o seu construtor. Então faz sentido ela ter construtores não para ser usado como um new para criar um objeto da classe abstrata, mas sim para subclasses poderem usar o super para inicializar os atributos da superclasse. Ok? Bom, aqui eu acho que eu já acabei respondendo, né? Qual seria a utilidade de... não, desculpa, é outra pergunta. Qual seria a utilidade de uma classe abstrata que nunca é superclasse? Aí eu já pus a resposta, né? Se uma classe abstrata nunca é herdada, ninguém herda dessa classe, não faz sentido, ela não serve para nada, porque eu não posso criar objeto dessa classe se eu não criei uma subclasse para poder aproveitar, né, para poder instanciar, então não faz sentido. Ok? É isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos continuar vendo os conceitos relacionados a polimorfismo. Até lá!